Oi, professora. Oi, Leonardo. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Sabrina, Vitor, Maria Eduarda. Oi, professora. Tudo bem? Que saudade de vocês. E aí, já estão prontos para as nossas atividades de hoje? Sim. Animados? Sim. Então não estão animados, não. Eu tô aqui Estão animados para a nossa aula de hoje? Sim. Ah, agora melhorou. Eu estou muito animada. Hoje quem vai dar aula vai ser vocês. A professora vai só ouvi-los. Cheguei, professora. Oh, my God. É isso mesmo. Lembra Foi. que era atividade para hoje? Vocês pesquisaram a lenda que cada um vai contar. Hoje nossa atividade vai ser um pouquinho diferente. Peraí, já volto. Só aguardando os colegas terminarem de Eu vou também. entrar aqui para a professora. Eu posso ser a primeira? Calma aí. Vamos ver aqui. Eu fiz mitologia grega. Eu já tinha feito há vários tempos. Eu gosto dessa aula. Eu vou ter que ir da reunião e voltar. Por quê? Porque a bateria tá acabando, eu tenho que ir lá pegar um negócio, porque ela vai descarregar daqui a pouco. Tá, então vai lá rapidinho e volta. Ô, professora, Oi? a gente sabe um montão de mitologia grega. Muito bem. Vamos ver. Voltei agora com camisa. Muito bem, João Pedro. Tem que ser adequado para nossa aula, tá? João Pedro não, João João Guilherme. Guilherme, desculpa. É que eu vi o do João Pedro aqui e falei o nome dele. Olha, Léo, o que é isso? pessoal, Então, nós vamos daqui a pouco. ó, Enquanto isso, eu vou jogar Free Fire no computador. vamos jogar nada. Vamos aqui, João Guilherme, por favor. É prestar atenção no que os Tá, colegas... foto. A menina tá fazendo passeio escolar pela casa. Ó, professora, deixa vocês, vão desligando aí o áudio de vocês. E aí a Ô, professora, eu tava com dificuldade. Não tava dando. Ó, vamos lá, já passou 2 minutinhos do nosso início aqui, para dar tempo de todo mundo falar. Ó, vai ser o seguinte, vão deixar o microfone desligado, só a pessoa que a professora falar é que vai contar a lenda agora, tá? Terminou de contar a lenda, aí eu vou passar para o próximo. Mesmo que seja lenda repetida, não tem problema, tá? professora. Não é do livro. A professora passou uma atividade, vou relembrar vocês. Na última aula, eu passei uma atividade, pedi para vocês pesquisarem uma lenda para hoje vocês contar, não é para ler, é para contar a lenda que vocês pesquisaram, tá? Nós vamos fazer essa atividade de contação de história, né? Na verdade, vai ser uma contação de lenda, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nas lendas que serão contadas, tá? E no final, nós vamos conversar sobre. Tudo bem? Entendido? Podemos começar? Sim. Sim. Eu tô com medo de contar a minha história. Prestem bastante atenção no que o colega está contando, tá? Vamos respeitar os colegas, mesmo que seja a mesma lenda que você irá contar, não tem problema, tá? Porque cada lenda, Então, hoje o não modo começa como... Hoje quer dizer, era para começar, né? Cada lenda, cada pessoa conta de uma maneira diferente, tá? Então, lembram lá das características do gênero textual lenda? A lenda, ela é contada, né? As pessoas tentavam explicar um fato misterioso através da lenda. O Vitor não tá conseguindo entrar. A minha é lenda urbana, pode ser? Ele tem que... Não tá aparecendo aqui pra mim, gente. O Vitor não tá aparecendo aqui. Professora, Oi. o meu é lenda urbana. Não tem problema. Pode ser? Ó, minha eu também. quero... Presta bastante atenção.
O Vitor já entrou. Já entrou mesmo. Ó, É a Vitória que não tá conseguindo entrar. mas ela não tá aparecendo para mim aqui. Olha só, pessoal. Mais uma vez, vou repetir, porque eu não quero ninguém atrapalhando as pessoas na hora que estiver contando. Então, ouçam bem o que o colega vai contar, qual é a lenda. Ah, professora, mas é a mesma lenda que eu vou contar. Não tem problema. O que eu quero é que vocês prestem atenção no que o colega vai contar. Depois, se for a mesma lenda que você escolheu, conta da sua maneira. Talvez a lenda que você escolheu seja a mesma, mas a forma como você conhece, como você sabe contar a lenda, seja diferente. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Da forma como cada um vai contar. Tudo bem? E no final nós discutimos, faremos um fechamento de tudo. Tudo bem? Podemos começar? Então agora vamos lá. Eu vou seguir aqui, ó, o critério de segmento de cada primeiro. Isso. Primeiro, segundo. Professora, pode ser segundo? Pela ordem, ó, vou explicar aqui. Pela ordem que está na minha tela. Então, Pode ser o último. Vou chamando de acordo com o que está aqui para mim, tá? Então, vamos lá, vamos começar então com a Maria Eduarda. Deixem o volume de vocês desligado, por favor, para não atrapalhar os colegas na hora que estiver falando, tá bom? Combinado? Eu sei que eu posso contar com vocês. Então, vamos lá, Maria Eduarda, a palavra é sua, pode começar. A história da mula sem cabeça. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar para se dedicarem totalmente à oração e à igreja. Pois somente no século XII que a Igreja Católica proibiu oficialmente o matrimônio para seus sacerdotes. Por isso, até hoje, quando algum deles quer se casar, é obrigatório abandonar a batina. Foi assim, depois de muito pensar sobre o assunto, que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade no interior decidiu abandonar a igreja e seguir atrás de seu amor. Uma linda, modesta nova página. Não é É página pra do livro. contar a lenda, a Maria que tá contando. Continua, Maria Eduarda. O padre seguiu viagem até um pequeno povoado onde a moça morava. Ao encontrar a sua amada, o que estava na companhia dos pais, ficou surpreso pela terrível reação da moça. Filha, esse rapaz é porque você se apaixonou? Sim, mamãe, respondeu a jovem, maravilhada com a presença do padre. Mas isso é terrível, terrível. Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. A mãe da jovem continuou. Vocês não conhecem a história da mula sem cabeça? Não, responderam os três, o pai, a filha e o padre. Segundo uma lenda, a moça que namorar e casar com o padre será transformada em uma mula sem cabeça numa noite de quinta para sexta. E o que é uma mula sem cabeça? Perguntou a moça já transtornada. O próprio nome diz. É uma mula, mas não é uma mulazinha qualquer não. Ela é marrom ou preta e está sempre com alguns apetrechos, como ferraduras de aço ou de prata. E mais, a cabeça dela fica envolvida por uma tocha de fogo, explicou a mãe. Isso não existe, mulher, disse convencido o pai da jovem. Todos riram muito e, não acreditando absolutamente nada do que tinham ouvido, seguiram em direção à humilde casa da família. A mãe, muito sem graça, continuou pensativa. Nos dias seguintes, ela procurou saber tudo sobre a mula sem cabeça, pesquisando e conversando com as pessoas sobre o assunto. E assim seguia a vida da família. Até que numa linda tarde de quinta-feira, o jovem casal oficializou a união. Os dois comemoraram o casamento com uma festa simples, bem ao estilo de campo, apenas com a presença de parentes e vizinhos. Naquela mesma madrugada de quinta para sexta, a jovem e bela camponesa de repente se transformou numa monstruosa mula sem cabeça e saiu galopando e assombrando a todos que cruzavam seu caminho. Relinchando muito alto, percorreu 7 povoados numa carreira desabalada,
atraída pelo brilho das unhas e dos dentes das pessoas. Por isso, quando viam a mula, todos se deitavam de bruços no chão, escondendo as unhas e os dentes para não serem atacados. A mãe da moça, que já tinha lido muito a respeito da lenda, conhecia como ninguém a maneira de quebrar o encanto. Então, com muita coragem, ela agarrou o animal e arrancou os freios de sua boca. Assim, o feitiço foi desfeito. Depois do alvoroço, os dois viveram muito felizes, mas há quem diga que outros padres e outras moças não tiveram a mesma sorte. Por isso, ainda hoje, nas madrugadas de quinta para sexta, especialmente quando a lua cheia brilha forte no céu, algumas pessoas dizem ver e ouvir padres cavalgando sobre mulas sem cabeças. Muito bem, ótimo. Vamos seguir agora com o próximo. Leonardo, é com você a palavra. Alguém tá ouvindo o Léo? Leonardo, Professora, oi? não dá para te ouvir. Leonardo, é com você, você que vai contar a lenda agora. Léo, tá me ouvindo? Léo, você que vai contar a lenda agora. Sua vez, Léo. Léo, é a sua vez. Vamos A lá, internet dele tá Leonardo. ruim, professora. Ó, Eu vamos... voltei. Aí. Vai lá, pode contar agora. Eu não lembro direito. Você não pesquisou, Leonardo? Esqueci. Vamos passar para o Lucas, então. Vou marcar aqui, então, que o Léo não fez. Lucas. Lucas, tá me ouvindo? Ô, professora. Só um minuto, Leandro. Lucas. Sim. Lucas, é você que vai contar a lenda Sim. agora. Ô, professora, também fizeram a mula sem cabeça. Pode contar, então. Professora, acontece que eu também fiz da mula. Não tem problema. Então fica Vai. quieto. Eu também fiz a mula, professora. Ó, professora. Eu tô vendo como vamos você é o mais lá. diferenciado. Pessoal, agora é a vez do Lucas. Pode começar a contar, Lucas. Tá. Diz a lenda que um padre não pode se casar com uma... não pode se casar, por causa que senão a pessoa vira uma mula sem cabeça, com quem o padre se casou. E um dia um padre ele quis se casar e deixou. Assim, não quis mais ser padre. Aí quando ele foi se casar, numa noite de quinta-feira, a esposa dele virou uma mula sem cabeça. Aí reza a lenda que você não pode mostrar suas unhas, os olhos ou os dentes. Que a mula sem cabeça ela só enxerga branco. Quando ela vê branco, ela consegue ver a pessoa. E o único jeito assim de desfazer ela é pegando um negócio que tem atrás do pescoço dela. Foi a história que eu ouvi. É isso aí? Tá certo? Ótimo. Sim. João Pedro, com você agora a lenda. Ah, por quê? Tá bom. Era uma vez um casal apaixonado. Eles decidiram acampar para ficar sozinhos, bem longe da sociedade. Na primeira noite, eles foram para uma cabana de madeira. Eles deitaram, ficaram. Na madrugada, relatam ele por 2h30, por aí, eles ouviram um barulho. E o marido foi ver o que era. Não tinha nada. E ele voltou a dormir. Ô, João, fala um pouco mais baixo. Por favor, que está estourando meu ouvido aqui no fone. Tá. Eu também. Pessoal, Eles ouviram um barulho de novo. Mas dessa vez a mulher foi ver. Ela foi ver, era um homem com a máscara de um coelho. Ele estava com um machado na mão e ela falou que cortou a mão dela. Eles, assustados, foram correndo para outro lugar. Infelizmente, a mulher que estava machucada, porque ele cortou a mão,
já estava machucada, e ele não conseguiu escapar. Só o marido sobrou. Ele foi para a cidade e falou para todos. Mas algumas pessoas não ouviram prestaram atenção falando que é bobagem, foram para a floresta também e morreram. Só alguns sobreviveram. Acabou? Sim. Como que é? Essa daí me deu medo. Professora, eu posso falar a minha? Eu não lembro o nome. João Pedro tem que colocar o nome. Lenda do Sete Além. Como? Lenda do Sete Além. Professora, eu conheço... Lenda. posso dizer uma Peraí só um lenda? pouquinho, eu tô anotando aqui. Ricardo, você falou é lenda? Repete aí que eu não ouvi. Do Sete Além. Lenda do Sete Além. Sete além. Professora, eu também conheço. a Ricardo lenda tá do Sete tomando Além. leite. Eu também conheço, mas eu fiz diferente. Tudo bem, agora Coloquei duas vezes já. vou passar para a Jaine. Pessoal, não interrompa, porque senão não vai dar tempo de todo mundo contar, tá? Vamos passando. Jaine, você agora. Falem o nome da lenda primeiro, depois vocês contam a lenda, tudo bem? Vai lá, Jaine, com você. Bom, essa lenda que eu escrevi, eu não pesquisei ela, mas sim foi que eu ouvi de uma pessoa e eu escrevi. Tá. A lenda é a lenda da Ponte Branca, Reginaldo aqui de Caças. Muita gente não conhece. Diz a lenda que nos dois lados de uma ponte havia duas casas. Numa casa morava uma mulher, em outra um homem. Eles dois estavam noivos um do outro. O casamento tinha muitos convidados, mas de repente a noiva começou a passar mal e desmaiou. Sorte que tinha um médico entre os convidados. Ele examinou ela e disse que ela tinha morrido. Depois disso, começou a aparecer uma mulher vestida de noiva, andando de um lado para o outro da ponte. Toda noite, todos falavam que era uma assombração. Um homem resolveu ir falar com ela. Ele perguntou: "Por que você fica andando de noite aqui?" Ela respondeu: "Eu morri no meu casamento e quero que você pinte essa ponte de branco." Depois ele comprou as tintas e pintou a ponte, e ela nunca mais apareceu. Muito bem, Jaine. Ótimo. Vamos Agora deu um nervoso na minha perna. Fiquei com medo de alguém agarrar minha perna aqui. Agora nós iremos passar para o Ricardo. Ricardo, é com você. A lenda do Ricardo é legal. Vamos lá ouvir o Ricardo agora. A lenda do Ricardo é legal. Ótimo. Eu fiz sobre uma lenda da mitologia grega. Como que é o nome, Ricardo? Tem que ser o Ricardo para fazer isso. João Pedro, não Nascimento de interrompa, por favor. Arthur, deixa eu! Como que é o nome, Ricardo, da lenda? O nascimento de Atena. Pode começar. Após a Guerra dos Titãs, Metis e Zeus se casaram e iniciaram a vida no Monte Olimpo, Certo dia, Gaia, a deusa do planeta Terra, envia uma profecia para Zeus. Então Zeus ficou apavorado, porque nas últimas 2 vezes na profecia foi concretizada, com Urano, o deus do céu, e Cronos, o deus do tempo. E a essa altura, Metis já estava grávida. Então Zeus, lembrando-se que Metis era a deusa da prudência e que não cairia num plano mal pensado, então Zeus convida Metis para um jogo. Quem se transformava em mais animais, porque os dois podiam se transformar em animais. E logo Metis se transformou em um mosquito, mas em um piscar de olhos, Zeus devora Metis. Meses depois do acontecimento, Metis, com suas últimas forças, enviando Atena para o cérebro de Zeus. Por isso que ela é deusa da sabedoria, porque ela veio do cérebro de Zeus. Daí, depois de explicar a situação para Zeus, Hefesto, o deus da forja,
dá uma machadada na cabeça de Zeus. E de lá sai Atena. Que legal! Muito bem, Ricardo. Agora Eu não entendi muito bem esse finalzinho aí do Machado, mas tudo bem. Professora, por favor, posso contar? Agora, Eu entendi. o Leandro que vai contar a lenda dele. Fala o nome, É Leandro, da outra lenda. lenda de Sete Além. Tá. Eu ouvi. Aí assim, era Qual lenda que é? um homem. Sete Além. Além. Sete além. Um homem trabalhava com detetização de cupim. Aí ele foi chamado para trabalhar lá numa casa bem distante da sociedade. Quando ele chegou perto lá de uma ponte, que o homem disse que era para ele trabalhar lá, na hora que ele chegou perto, ele tinha caído. Só que na hora que ele tinha caído, ele caiu na água. Ah, não. Bem antes dele ter chegado nessa casa, ele tinha visto um cachorro. Esse cachorro ele tinha sofrido um acidente. Ele pegou o cachorro e levou lá pro... Não dá pra ouvir? Lá para Veterinário. lá para casa. Pode Não. continuar. Foi pro veterinário. Quando esse cachorro fez uma cirurgia lá, pra ele ficar melhor, ele não resistiu. Aí, umas horas depois, quando eu tinha falado, ele foi lá trabalhar numa detetização no caminho. O homem disse lá para ele trabalhar numa ponte que estava meio quebrada. Ele tinha caído no meio de um lago, ele foi para outro mundo. Aí, na hora que ele tinha acordado, estava tudo escuro, era uma cidade, não tinha quase ninguém. Um tempo depois, quando ele estava andando, procurando, tipo assim, tem alguém aqui? Aí, nada. Teve uma hora, quando ele achou o cachorro, que estava bem mais dócil quando ele morreu. Aí chegou lá um homem bem esquisito, e várias pessoas lá começaram a falar com ele assim: sai daqui, esse lugar não te pertence, várias vezes. Aí o homem lá que estava atrás dele segurou no pulso dele. Na hora depois, quando todas as pessoas acordaram ele, disseram que ele ficou 7 horas inconsciente lá. Aí quando ele tinha acordado, ele viu no braço e tinha um hematoma. O que é hematoma? E aí? Tipo, É uma parte roxa que quando você bate em algum lugar fica roxo. A minha canela. Em vez de ser ô, professora, um Vamos topo, era uma continuar. mão roxa. calma, deixa eu só falar o Leandro, final. Aí continua. depois que isso aconteceu, ele saiu daquela casa e nunca mais trabalhou com detetização de cupim. Ficou aterrorizado, cara. Muito bem. Agora eu quero que a Vitória conte a lenda dela. Eu sabia essa lenda de cor. Professora. Isso, pode começar, Vitória. Ô, professora, eu pesquisei uma lenda que eu lembrei na hora e eu fui pesquisei. Tá. Tá bom? É uma lenda bem curta, mas ela é legal. Fala o nome da lenda. Qual o nome? A lenda da Yara. Ok, pode começar. Ela era uma sereia, ela ficava horas vendo a sua beleza. O nome dela, às vezes ela se chamava Yara ou Ayara. E isso significa, eu esqueci o nome, mas significa algum tipo de princesa, assim. Que ela, todos os animais ela gostava os peixes e os animais marinhos, eles gostavam de arrumar ela. E aí, ao amanhecer do dia, ela sempre ia para fora do rio, né, ou do mar, e ela ia, aí com a ajuda dos animais fora da água, ela tirava os lixos da água. E aí, ela, com o canto dela, dava para hipnotizar os pescadores e os peixes saírem da armação deles. Aí, quando estava anoitecendo, ela
voltava de baixo pro mar, e aí ela cantava para os animais de fora dormirem. Ótimo. Agora eu vou passar para a Luísa. Luísa, pode contar a sua lenda. A lenda do minhocão. Reza a lenda que o minhocão é uma cobra gigante Há alguns anos, começaram a desaparecer da região próxima a uma usina de açúcar e álcool. Galinhas, porcos, bezerros e cachorros eram encontrados muito tempo depois totalmente estraçalhados. Foi então que os moradores descobriram que por ali circulava uma serpente gigante. Os boatos e o medo tomavam conta. O dono da usina já não sabia mais o que fazer e chamou um padre para orientá-lo. Toda a região foi benzida. A serpente, respingada por um pouco daquela água benta, mergulhou no rio Paraguai e fugiu, até um esconderijo em frente ao local no qual uma igreja estava sendo construída. Porém, não poderia ficar muito tempo lá, já que muitas mulheres vinham até o rio para lavar suas roupas ou tomar banho. Diante disso, a serpente foi rastejando embaixo da terra e se acomodou justamente na área em que a igreja seria construída. Quando a obra ficou pronta, houve uma missa em comemoração. Ao perceber os passos e as vozes de cima dela, a cobra se mexeu e tremeu tanto que a obra começou a desabar. Primeiro foi o teto, que caiu ferindo fiéis, e depois as paredes. Algumas pessoas pensaram até que seria um terremoto. Sem saber o que fazer, o povoado começou a rezar. Nossa Senhora ficou com pena dos pobres fiéis e decidiu ajudá-los. Mesmo que eles conseguissem construir a igreja de novo, a santa sabia que o problema não estaria resolvido, já que a serpente poderia voltar a se mexer em qualquer momento, e todos estariam em risco. Resolveu então amarrar a enorme cobra, pegou 3 fios do seu próprio cabelo e deu um nó em cada parte da cobra, que já não podia mais se mexer. Só depois de 16 anos que a catedral pôde ser reconstruída, e até hoje o povo de Cáceres acredita que a cobra ainda está lá embaixo, mas que não há perigo, pois ela está presa pelo fio de cabelo de ouro de Nossa Senhora. Muito bem, Luísa. Agora eu quero que a Isadora conte a lenda que ela escolheu. A minha lenda também é do minhocão, da lenda do minhocão. Pode falar. Em uma fazenda tinha um poço que toda noite um animal que ia lá era morto, pois tinha um animal que mordia. O dono da fazenda chamou o padre para benzer a fazenda, e não deu certo. Eles descobriram que tinha um minhocão dentro do poço, e o minhocão fugiu para o rio Paraguai. E a minhoca gigante matava vários animais e pessoas que iam pescar nessa época do rio. Ainda estavam construindo a igreja catedral, e por isso o minhocão destruiu a igreja 3 vezes. Na quarta, Santa Maria arrancou 3 fios do próprio cabelo e amarrou na boca do minhocão. E ela colocou ele em sono profundo e eles terminaram de construir a igreja. O minhocão estava dormindo debaixo da igreja e a lenda conta que os 3 fios de cabelo amarrados da boca do minhocão já arrebentou-se um. E se alguém pichar ou pintar a igreja, o minhocão será libertado. Então essa foi a lenda do minhocão. Muito bem. Agora eu vou Se alguém deixa fazer o quê com a igreja? Eu não entendi. Se alguém pichar ou pintar a igreja. Tá. Sabrina, agora é com Professora. você. Oi. Professora, Oi. eu sempre quis pintar a catedral para ver se essa lenda é verdade. Não vamos duvidar. Vamos lá agora com a Sabrina. Não é nem Sabrina? ação mesmo. Bom, eu fiz 2 lendas. Caso já fizeram a da mula sem cabeça, eu fiz a da casa Winchester. Então pode contar. Era assim. Tinha um dono de uma casa chamada Winchester. O dono começou a fabricar várias armas Winchester. Então ele criou uma loja chamada Winchester Arms, se eu não me engano é assim. Então, ele começou a fabricar várias armas. E com essas armas,
o lado que ela conquistou o oeste, porque as armas Winchester começaram a matar muitas pessoas por lá. Então, esse dono da loja teve um filho. Esse filho conheceu uma mulher chamada Sarah Winchester. Então, ela se casou com ele. Aí, depois, eles tiveram uma filha. E o dono da loja morreu depois de 1 ano. Aí, a filha, depois de 5 dias, morreu. Então, acabou deixando toda a loja para o filho. Aí, esse filho, 1 ano depois, morreu também, deixando para tudo passar a Winchester. Sarah Winchester já começou a ter maus sentimentos de espíritos nessa casa. Então, ela chamou um padre e conseguiu detectar 2 espíritos, que era uma freira e uma mulher de mais ou menos 18 anos. Então, ela mudou para uma casa de campos. E os espíritos não pararam de perturbar ela. E com isso, ela começou a colocar em prática o plano do padre, que era começar a construir cômodos na casa para abrigar os espíritos. Com isso, em vez de eles ficarem mais satisfeitos, eles começaram a perturbar mais Sarah, fazendo que se a construção parasse um dia, ela iria morrer. Depois de alguns anos, aconteceu um terremoto por ali. Ela se trancou no porão para ficar segura, mas ela acabou morrendo lá. Alguns anos depois, os especialistas foram na casa e começaram a ouvir barulhos estranhos, o que fez com eles saírem correndo de lá. A casa foi fechada e até hoje ninguém entrou lá. Fica nos Estados Unidos. Muito Que bem. cidade que fica? Ô, louco, curti, hein? Essa lenda. Se alguém ler a Bíblia, tem uma parte que fala que não sei o que teve um filho e parece isso, que fala que teve um filho, e o filho morreu e teve outro filho que não entendi nada. Fala baixo, João Pedro. Pessoal, ó, só para Informa o vídeo, velho. Só você aí no canal, você sabia, vai ter tudo. Oh, eu já vi esse vídeo lá Só do para Cifre de vocês Chester. lembrarem, são lendas, tá? Lendas, lembrando que são histórias que as pessoas contam, né? Muitas vezes até inventado para tentar explicar algum fato que as pessoas não conseguiram explicar. Tá? Então, professora, o miocão é um fato inexplicável. Então, o maior animal no planeta Terra até hoje só foram os dinossauros. Isso. Não, só. foi o Megalodon. Mentira! Pessoal, Não, foi a Tutana Boa. vocês Gente, estão a aula já interrompendo. Pessoal, é o seguinte. As lendas, como eu falei para vocês, são histórias que as pessoas inventam muitas vezes para poder explicar. Um exemplo, a lenda do minhocão, né? Que foi a lenda que a professora contou e vocês, a Luísa e quem mais falou do minhocão? Isadora. Isso. E a Isadora contaram. Então, vocês viram o que aconteceu primeiro? Que isso começou a sumir animais, né? E aí as pessoas não sabiam explicar o que aconteceu com esses animais. O que acontecia, né? Que eles desapareciam, muitas vezes eles apareciam mortos. E aí as pessoas não sabiam explicar o porquê disso, né? E aí começou, as pessoas sempre, né, com muita fé, e aí pedir para o padre benzer, para fazer uma oração, né? E aí, disso já olha para você ver, um desaparecimento de animal de uma fazenda que envolveu a construção da catedral, né? Para quem sabe, a catedral realmente, né, em algumas pesquisas que nós fizemos, durante, né, o início da construção da catedral, houve esse desmoronamento, a catedral, né? E aí, outra coisa, as pessoas, surgiu esse fato e as pessoas associaram isso e foram contando, né, essa lenda, certo? Ó, vai dar tempo para contar mais uma lenda. Quem não contou hoje, na próxima aula nós vamos continuar. Agora, eu acho que o Matheus não contou. Eu vou pedir para o Arthur. Matheus, Daniel. Arthur. Eu tô lendo. Eu também não. Quem não contou hoje vai contar na próxima aula. Gente. Agora eu quero que vocês prestem atenção com o Arthur a palavra. Professora. Oi.
O meu é do Minhocão também, mas o título muda, tá? Pode falar. E é outro tipo que fui eu e minha mãe que criou. Tá. A cobra grande da cidade. Na fazenda São Arthur, localizado na beira do Rio Paraguai, tem uma casa muito grande e bonita. E um mangueiro é um curral. Cheio de vacas e bezerros. No pasto há muito gado melore e fortes. Há também galinhas, galos, porcos, bodes, cabras e carneiros e cavalos, que ficam no pasto e um quintal grande. Num dia o fazendeiro Arthur estava no seu pasto verdejante, sentado em uma cadeira. Depois ele foi caminhar no seu pomar. Olhando para a cerca, viu um buraco. Dentro dele tinha uma cobra enorme, que se chamava Minhocão. Arthur foi correndo para chamar o pastor, para orar. O pastor orou e o Minhocão saiu nadando pelo Rio Paraguai. No outro dia, Arthur foi para a cidade. O padeiro perguntou: "Você que é lá da fazenda São Arthur?" perguntou o padeiro. "Sim", respondeu Arthur. "Nossa Senhora amarrou o Minhocão com 3 fios de cabelos", disse o padeiro. "Nossa", respondeu Arthur. Não fala nada sobre Seu áudio tá ligado. Arthur, terminou? Sim. Tá. Pessoal, nós vamos continuar, então, a contação das lendas na nossa próxima aula, na terça-feira, tá? Quem não contou, não se preocupe que na próxima aula vai dar tempo de terminar. Todos contarem, tá? Rafaela, Júlia, Daniel, Gustavo, Murilo, Vinícius. E quem não veio ontem? João, Guilherme, tá? Vocês vão contar. Aula online. Você que não contou, pesquisa para você contar na próxima aula, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Ô, professora. Oi? Na próxima aula eu posso contar outra lenda? Se der tempo, tá? Se der tempo, a gente conta. Vou pesquisar outra de 7 além. Tá, porque a professora vai dar preferência para quem não contou ainda, tá? Então, pessoal, beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, Valeu, professora. falou. Professora, peraí, deixa eu dizer um negócio, professora. Tchau. Rapidão, é rapidão. Valeu, falou. Tchau. Bye, bye. Tchau.